Vamos então resolver um exemplo de sistema massa-mola. O exemplo diz que uma mola com uma massa de 2 kg tem um comprimento natural de meio metro e uma força de 25,6 newtons é necessária para mantê-la esticada até um comprimento de 0,7 metros. Observe que eu não tenho nenhuma massa atada à mola, é apenas a mola em movimento. Então, vou fazer um desenho aqui. Então, eu tenho uma mola com um comprimento natural. Então, essa aqui seria a nossa posição de equilíbrio, né? A mola não tem corpo nenhum atado a ela. Então, essa aqui é a nossa posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio é o x igual a zero. Nesse caso, metros. E aí, o que acontece? Essa distância aqui, ó, é de 0,5 metros, que é o comprimento natural da mola. E aí, uma pessoa ou algum outro objeto com uma força de 25,6 newton estica essa mola, digamos, até a posição 0,7 metros. Opa. Então, essa distância aqui é 0,7 metros. Com isso, né, a posição inicial que a mola é largada é essa daqui, ó. Então, eu tenho que prestar atenção no seguinte, né? Do ponto de vista do movimento, como eu puxei a mola, né, abaixo da posição de equilíbrio, de 0,5 eu fui para 0,7, essa posição inicial aqui, né, o x de 0 é 0,2 metros. 2 metros abaixo da posição de equilíbrio, no caso aqui, positivo, né? Então, o x acima da posição de equilíbrio ele vai ser negativo, é uma posição negativa. E abaixo da posição de equilíbrio, o x é positivo. E aí, eu tenho que tomar cuidado com a questão também da velocidade, né? Quando a mola estiver voltando, velocidade negativa, e quando estiver indo, então, por exemplo, eu poderia soltar ou dar um empurrão nessa mola para cima, então a mola estaria voltando, a velocidade seria negativa. Eu poderia puxar essa mola com uma certa força, com um objeto, ela indo descer mais um pouco, a velocidade seria positiva, e depois ela voltaria. Nesse caso aqui, ela é solta da posição do repouso, né? Do velocidade inicial igual a zero. Então, nesse caso aqui, nós temos que x, velocidade é a derivada, a primeira, né? X' de zero igual a 0 metros por segundo. E aí ele vai querer a equação do movimento, né? Aí, observe o seguinte, que eu tenho que determinar a constante da mola. Então, para eu esticar a mola 0,2 metros, foram necessários 25,6 newtons, né? Que é o que está ali no enunciado. Então, com essa força aqui, eu determino a constante da mola. Eu vou ignorar o sinal, porque a constante é positiva, né? Força é igual a Kx. Então, isso aqui é 25,6 igual a K vezes o deslocamento da mola, que é 0,2. Esse 0,2 aqui não é a posição, né? Não é o 0,7, cuidado. Isso aqui é o deslocamento da mola. Se eu dividir 25,6 para 0,2, dá 128. Essa é a constante da mola. Então, eu posso ir para a minha equação diferencial. Eu não tenho nenhuma outra força externa agindo, né? A gente viu que era massa d2x dt2 mais kx igual a zero. Então, isso aqui, a massa da mola, 2 kg,
2, pode botar x duas linhas aqui, mais k, que é 128x, igual a 0. Resolvendo a ideia homogênea, observe que eu sempre vou precisar de duas condições iniciais, né, porque a ideia é de segunda ordem. Nesse caso, a condição inicial é a velocidade e a posição inicial. Então, isso aqui vai ficar 2r², a equação auxiliar, né? 2r² mais 128 igual a 0. Sempre terá que dar uma raiz complexa aqui, tá? Porque não tem nenhuma força externa agindo no sistema, então o movimento é oscilatório, harmônico lá, né? Ou seja, é uma senoide ou uma cossenoide, não pode aparecer um E na T, por exemplo. A raiz aqui também é complexa e só tem uma parte imaginária, a parte real também é 0. Então isso aqui vai dar que r² igual a menos 64, que r igual a mais ou menos 8i. Ou seja, parte real é 0, só tem a parte imaginária, né? Beta é 8. Com isso, eu tenho que eu estou encontrando a posição, né? Meu x de t é um C1. Se quiserem até colocar como era a solução quando a raiz é complexa, é alfa t, C1 cosseno de beta t, mais um C2 seno de beta t. E aí eu tenho que x de t é e na zero, C1 cosseno de 8t, mais um C2 seno de 8t. E na zero é 1, então é C1 cosseno de 8t, mais um C2 seno de 8t. Bom, o que acontece agora? X de 0, né? Posição inicial, é C1 cosseno 0, mais C2 seno 0. X de 0 é 1, desculpe, x de 0 é 0,2, cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então, eu vou ficar com C1 igual a 0,2, ou C1, 2 décimos, né, que é 1/5. E para encontrar o C2, eu preciso derivar, porque eu tenho a velocidade, né? Eu tenho que x' de t, não precisa trocar o C1 já por 1/5, deriva, depois troca, é menos 8C1 seno de 8t, mais 8C2 cosseno de 8t. E de x' de 0 igual a menos 8C1 seno 0, mais 8C2 cosseno 0. X' de 0 era 0, que era a velocidade inicial, 8C2. C2 igual a 0. Então, nesse caso aqui, fica fácil, né, encontrar a amplitude se eu precisasse, porque a posição da mola em qualquer instante é C1 cosseno, então é 1/5 do cosseno de 8t. Se eu precisasse da amplitude desse movimento aí, né, se ele pedisse a amplitude, vai de menos 1/5 a 1/5, né? A amplitude é 1/5. Observem que a posição inicial sai do 1/5, né? Porque quando t é 0, x é 1/5, eu tenho que... O meu gráfico tem que condizer com o movimento da massa, né? Da massa ou da mola, no caso aqui. Então aqui é x de t e aqui é t. Então eu vou colocar aqui a minha amplitude, 0,2. Observe que como é só cosseno de 8t, eu sei que o cosseno é 0 no π sobre 2. É menos 1 no π. No 3π sobre 2 é 0 de novo. Depois no 2π volta para o 1. E eu sei também o seguinte, será que esse objeto passa, né? O gráfico vai continuar subindo ou descendo? Observem que não, né? A amplitude máxima é 1/5, que é 0,2. Então, o gráfico aqui é simétrico, ele começa aqui à esquerda da origem. A gente sabe que no π sobre 2 o cosseno é 0. Vai subir.
no 2π, vou arrumar aqui um pouquinho o gráfico, 2π vai ser 1 e assim continua. E aí observe o seguinte, né? Tomem cuidado, né? À esquerda aqui não existe gráfico, só fiz para poder desenhar. Tomem cuidado o seguinte, não confundam o movimento da mola com a posição aqui no gráfico, do seguinte ponto de vista. Observem que a mola foi solta abaixo da posição de equilíbrio, né? 0, então aqui estaria a posição de equilíbrio. E aqui a minha mola foi solta 0,2 abaixo. Então, quando eu soltar, ela vai subir. Então, esse movimento aqui até aqui, a mola está subindo, nesse sentido aqui. Ó. Então, observe, ó. Eu largo a mola 0,2 abaixo da posição de equilíbrio, a mola vai subir, começa a subir, passa pela origem, aqui, né, quando o x é 0, no π sobre 2. Então, o primeiro instante que ela passa pela origem é no π sobre 2, ou seja, quando ela passa pela posição de equilíbrio a primeira vez, no π sobre 2. No π segundos, né, 3,14 segundos, a mola está, aqui é menos 0,2, né? Ou seja, ela está 0,2 metros acima, né, 20 centímetros acima da posição de equilíbrio. Então, ela sobe 0,2, é simétrico, né? Sempre em relação à posição de equilíbrio, essa distância aqui, não há nenhuma outra força agindo, é a mesma. E aí o que acontece? Depois, então, ela está subindo, agora ela chega no ponto mais alto aqui e começa a descer novamente, passa pela posição de equilíbrio até chegar ao ponto mais baixo dela. Então, no gráfico parece que a mola está subindo, mas não, o movimento da mola é descendo aqui. Aí ela chega no ponto mais baixo, que é 0,2, e continua o seu movimento. Então, qual é o primeiro instante que a mola passa pela posição de equilíbrio? No π sobre 2. E a amplitude aqui é 0,2, né?